Olá a todos, estamos aqui para fazer a leitura do relatório do TEP referente ao mês de julho. Bom, Nardi, tudo bem? Tudo bem, Bia. Fazemos a leitura do relatório com um pouco de atraso, né? É super importante a gente começar falando isso. A gente mudou o administrador, então está tendo algumas questões que a gente está se adaptando ao trabalho deles e a gente está consolidando as informações, então por isso que houve esse atraso. A nossa intenção não é atrasar um mês, que nem a gente atrasou agora. A nossa intenção é a gente receber as informações lá pelo dia 15 do mês subsequente e soltar o relatório lá pelo dia 20. Então, vai mudar. Antigamente a gente soltava lá pelo dia 5 a 10, agora a gente vai soltar em torno do dia 20 do mês subsequente. Então, mas é importante começar com isso para ficar todo mundo claro e a gente vai continuar gravando a leitura dos relatórios. Sim. E com isso surgiram alguns questionamentos, né? Mas vamos começar do início, acho que é do relatório, que é o mais importante, do momento do fundo. Então, a gente fecha o mês de julho, novamente, 100% locado e distribuímos 0,91 centavos, que está diferente, Nádia, do nosso guidance que a gente tinha colocado. E esse questionamento veio por RI, a gente recebeu uma série de telefonemas aqui. Então, assim, se você puder explicar o porquê dessa alteração, do que a gente tinha falado que ia distribuir, porque, por sorte, foi um aumento, né? Assim, as pessoas têm que vibrar e comemorar. Por sorte, esse aumento foi para 0,91. O que mudou? Por que é esse resultado? Acho que o importante é falar da mudança da metodologia, né? A gente até colocou nesse próprio momento do fundo aqui, ficando no slide 4, e na DRE do fundo, a gente tentou explicar um pouco do que aconteceu para ter vindo esses resultados acima do esperado, né? Até porque mês passado a gente tinha distribuído R$1,10 e teoricamente o dividendo já deveria cair para 0,74. E aí a gente teve essa mudança de metodologia de reconhecimento contábil da receita, né, no fundo. Então, usualmente, como é que a gente fazia? Tudo que entra dentro do mês é considerado como resultado do mês, né? Ou seja, um exemplo prático, né? Então, o inquilino XPTO pagou o aluguel dia 20, dia 30 de junho, por exemplo, que é o último dia, o último mês, a gente fecha a DRE e que esse aluguel que foi pago dia 20, ele entraria como resultado, no caso, né, receita. E agora, nessa mudança de metodologia, a gente fica um pouco mais alinhado com outras administradoras, e assim, não tem nem certo e errado, tá? Eu acho que é uma questão de metodologia em que a gente passa a oferir a receita competência. O que quer dizer isso? Se o dinheiro entra no mês de junho, não necessariamente ele vai estar fazendo jus ao mês de junho, mas sim de maio. Por quê? Porque na prática acontece, a gente fecha um contrato de locação e o inquilino ele fecha, por exemplo, dia 1º de maio. Quando que ele vai pagar o aluguel? No início de junho. Exato, então um mês depois, ele usufruiu do imóvel e paga o aluguel. Exato. O dinheiro entra em junho, só que na prática ele é um resultado maio. Por quê? Porque a competência do aluguel é maio, né? Então teve essa mudança na metodologia e com isso o que aconteceu, né? A gente acabou tendo, entre aspas, aí, duas distribuições para o mês de junho, né? Então o que a gente fez? A gente teve que reconhecer a receita praticamente dobrada ali, entrou que a gente fechou o semestre, né? No fim, esse 0,91, quem acompanha a nossa DRE vai ver que ela foi distribuída em julho, mas no caso ela estava compondo o resultado de junho, competência junho. E antes a gente tinha fechado junho, não competência maio, mas mês de junho. Então a gente ficou confuso, mas assim, no fim, a gente deve normalizar isso, tá? E com isso a gente acabou ficando com 2 aluguéis dentro do próprio mês, tá? Isso assim é só um efeito contábil. O que deve acontecer, né? E é importante dizer isso, né? A gente deve ter alteração de guidance daqui em diante, possivelmente. E não é para a gente chegar, e a gente nem colocou esse mês aqui, né? Mas possivelmente o que a gente estava vendo que ia acontecer em fevereiro vai passar a acontecer em março. Quem olhar nossa projeção de rendimento vai ver lá que fevereiro ainda está com R$1,30, mas na prática o que vai acontecer é que esse 0,74 que era para ter sido pago em julho, ele andou, né? Então a gente está gravando agora dia 1º de setembro, né? A gente inclusive já divulgou o rendimento agora na sexta-feira, o 0,74, né, que são esperados. Referente a agosto. Isso, exato. Referente a julho, na verdade, né? Agosto, referente a julho, é isso. E com isso a gente deve ter aí um ajuste de guidance
Mas é como se fosse um offset, né? Então o resultado ele anda para o lado e com isso a gente ajusta as projeções. Naturalmente a gente vai jogar os 1,30, em vez de em fevereiro vai estar em março, mas a gente vai também abrir o mês de julho, porque aí vai ficar claro aí que a gente fez esse ajuste, tá? Não, perfeito. Acho que é só para explicar e até essas mudanças que estão tendo nesse primeiro momento de adaptação com o novo administrador do fundo. Sim. Em relação a atualizações de portfólio, eu acho que não teve grande mudança significativa. Acho que a mais importante, né, que vale mencionar é a do Fujitsu, né? Uhum. São as melhorias que a gente tem feito, né? Eu acho que só antes, assim, a gente tem sempre as revisionais que são previstas nos contratos, né? A gente tem contratos que a gente está passando por revisão tanto no Passarelli quanto no Torrisul, com potencial de incremento de receita. Né? E até se você puder um pouco detalhar como que estão sendo essas revisionais, a gente está conseguindo colocar um reajuste, como que é? Eu acho que assim, a gente tem alguns inquilinos, né? A gente nunca deixou de esconder que o Passarelli é um prédio hoje que já está atingindo o patamar de locação próximo a R$105 o metro quadrado. E a gente tem muitos inquilinos que agora está dando os 3 anos e 3 anos atrás era quanto? Era 22. E o que era 22? Pandemia. Né? Era o fim, meio, início, fim da pandemia. E a gente estava tendo um movimento ali de fazer as locações com o valor mais baixo, tirar a vacância. E agora a gente está revisionando. Né? Então, exemplo, a gente está trabalhando uma revisional de um contrato lá de um inquilino, que tem praticamente aí um andar inteiro, e o aluguel dele é coisa de R$75 o metro quadrado. Vamos chegar com certeza em 105? Não, não é garantido, mas a gente vai ficar muito próximo, que é o que a gente tem como base nos outros contratos. E o Torrisul, a mesma coisa, né? A gente tem um inquilino lá grande, que é a Med Systems. Ele já tem outros contratos, inclusive no próprio Torrisul, que são mais novos, que estão em valores acima. Né? Então a gente deve conseguir convergir aqui. E tem alguns outros que estão em andamento, né? E assim que a gente conseguir fazer a conversão dessas revisionais, naturalmente há de se esperar aí, que a gente sempre fala, né? Pode ser que tenha um incremento de vacância financeira, não é porque a gente está dando carência, é porque a gente aumentou o aluguel nominal. Só que a gente precisa fazer o inquilino conseguir chegar lá. Precisa dar um gás para ele, às vezes vem através de desconto isso, tem umas escadinhas, né? Por exemplo, se o inquilino paga 75, a gente quer fechar a revisional em 105, o que a gente faz de largada? O seu 75 já passa a 85,90, agora até o fim do ano, por exemplo. Aí o ano de 2026 ele fica R$90, mais a correção da inflação. E aí 2027 em diante já fica o valor cheio. E mais do que isso, né? Essas concessões que a gente faz, elas se traduzem em multa, tá? Então isso é importante dizer, né? Que a gente, não é que a gente é bonzinho também, né? Quer dizer que se ele quiser sair fora antes do tempo, esse desconto que a gente está dando volta como multa para ele, tá? Então, no caso dele sair antes do cumprimento do contrato. Então, tem esses movimentos de revisional aqui, convergindo, a gente sempre tende a comunicar aqui no relatório. Fujitsu a gente inicia agora, no mês de setembro, o retrofit do lobby. Acho que vai ficar super bacana. A gente teve um trabalho grande aí da equipe de engenharia, de arquitetura, para a gente também conseguir entregar E modernizar um pouco o prédio, né? O prédio está super bem localizado ali perto do Oswaldo Cruz, né? O hospital da Beneficência Portuguesa também, então tem uma demanda pela região. E tinham áreas antigas do prédio que automaticamente, conforme vai modernizando, vê que não tem mais necessidade. Sim. Então ali na recepção, que tinha um auditório mesmo da própria Fujitsu, a gente vai reverter e fazer uma operação de um café. Exato. Justamente, né? Então, assim, é bacana você ver esse trabalho de, adaptar o prédio à necessidade dos usuários. Sim. E abrir também, a gente pretende abrir lá, que vai ser... vai ser esse retrofit do Fujitsu, ele vai ser muito impactante, como foi o do Passarelli. E quando você mencionou, é até engraçado você mencionar, em 2022, quando a gente conseguiu, era outro momento do Passarelli, porque era o auge da pandemia, Covid, eu ia falar assim, e era outro ativo do que é hoje também, né? Então, assim, o Passarelli a gente conseguiu também, essas mudanças se dão também ao momento que o ativo hoje é bem diferente, né? Sim, sem dúvida. Bom, Nardi, vamos lá agora
Eu acho que é o mais importante, é isso que você chegou a mencionar agora há pouco, a projeção de distribuição e quanto que foi a distribuição. Então, a distribuição foi de 0,91 e falar um pouco da distribuição hoje do fundo, né, o dividend yield, e a projeção, né, que você mencionou. Outro ponto importante aqui, além disso, é que vocês vão perceber que os dados de locação, eles tendem a ficar iguais do relatório do mês passado, tá? Porque a gente, como teve essa mudança, a gente vai atualizar no relatório desse mês o que foi informação de mercado, né? Ou seja, o que aconteceu em julho. Então, por exemplo, mudança no número de cotistas, no valor do fechamento da cota mercado, coisas desse tipo, né? Agora, informações de vacância, a gente passa a ter vacância, locação, receita, a gente passa a ter um offset de um mês. Então, agora, no mês seguinte, né? Agora em setembro, que a gente vai divulgar o mês de agosto vai passar a conter informações novas aqui que a gente vai poder atualizar, tá? Mas é isso, a gente distribuiu 0,91 conforme eu comentei, né? Pela mudança da metodologia. Quem for olhar na DRE vai ver que esse ajuste aqui, a gente criou até uma linha de ajuste gerencial, competência caixa, tem um flag ali com uma breve explicação na página 7, tá? E aí a gente vai ter esse 0,74 aqui de agosto até dezembro. Janeiro a gente repete e possivelmente aí a gente vai ter no próximo relatório um ajuste que a gente vai andar com esse R$1,30 pro lado também. E aí ele acaba indo de março a julho, né? A gente vai ajustar certinho. No próximo mês a gente fala e explica como é que vai ficar, né? Mas acho que é importante mencionar que mesmo esse 0,74 aqui, que uma preocupação nossa grande era da migração de cotistas do fundo, né? Falar, putz, agora caiu o ganho não recorrente, vai ter uma queda em número de cotistas, vai ter mais volatilidade. A gente acha que a cota já está precificada, né? Natural que tenha uma queda aqui, mas hoje esses 0,74 eles equivalem a quase 12% ao ano, né? Então é importante dizer que a gente ainda continua muito competitivo, inclusive a variáveis como taxa de juros Selic, né? Que aos 15% bruto, né? A gente tira um pouco. Exatamente. E essa é a tendência do fundo aí nos próximos meses. Leonardo, a gente menciona no primeiro parágrafo, só voltando um pouco do momento do fundo, o crescimento do fundo, né? Então, assim, por mais que a gente esteja com a cota, comparado aos nossos pares, menos descontada que os demais, a gente tem ainda uma variação entre a cota que está sendo negociada e a patrimonial. Então, mas a gente pensa em crescimento do fundo. Se puder falar um pouco do que a gestão está pensando, até porque completamos 6 meses da aprovação daquela GE, né? Não, é importante a gente comentar disso, porque a gente continua muito ativo aqui em novos negócios. A gente continua com foco prioritário em laje. Acho que hoje a gente não tem nada no pipeline a não ser laje, né? Que acho que era uma preocupação grande. A gente sempre deixou claro que não teria essa migração substancial no caráter do portfólio ter a laje corporativa. Estamos estudando bastante integralização de ativos através de cota. Nesse sentido, a gente está com um pipe bem grande. E a gente acredita que tem uma venda de portfólio que possa vir a ocorrer esse ano ou o próximo, né? Que a gente já vem comunicando há alguns meses. A gente está iniciando ali o processo de venda do edifício Passarelli. Tudo está à venda, vamos deixar bem claro. Tudo está à venda, isso sem dúvida. Está tudo à venda. Quem pagar bem, né, pagando o que vale, né? E com isso a gente deve, aí, com o desinvestimento do Passarelli, ter mais uma rodada de ganhos de capital relevantes. Mas é isso, né? Não quer dizer que vai ter agora, e nem é garantia de que vai acontecer agora. A gente está numa fase hoje de prospecção de mercado. O mercado está difícil, né, Bia? Estou esperando ele ficar bom. Quem acompanha o mercado de capitais, e é super interessante isso, porque o mercado de laje corporativo está muito aquecido, né, Bia? Muito. Assim, os dados são positivos, a gente está tendo as maiores absorções da série histórica. Só que, por outro lado, o mercado de capitais, que é onde acontecem as transações, está travado. Porque o mercado de crédito está muito bom, né? Está muito bom. E assim, né, os imóveis, eles não reagem, o cap rate dos imóveis não reagem de uma forma tão elástica quanto alguns gurus dizem, né? Assim, a taxa de juros sobe ou desce, o cap rate sobe muito, o cap rate desce muito, não acontece isso na prática, tá? Então, se o cap do negócio é 8, ele vai ser 8 com a taxa de juros a 6 e ele vai ser 8 com a taxa de juros a 15, né? Por quê? Porque a única diferença é que você vai ter maior percepção de liquidez. Com a taxa de juros a 6, 8 passa a ser muito vantajoso.
com a taxa de juros a 15, 8 parece ser pouco. Por isso que o mercado fica travado. Mas a gente tem uma leitura aí da economia, né, para o ano que vem, que a gente deve ter o início aí do corte na taxa de juros. Tem a questão aí de incerteza referente à parte das eleições, né, que vão ocorrer. Mas ainda assim a gente tem um viés aqui de que a gente está no all-time high aqui de juros, pelo menos dos últimos anos. Né? A tendência agora, para os próximos anos, é ter uma queda. Exato. E por último, acho que é só o portfólio do TEP, quando a gente vai lá, a gente tem ainda o edifício Torre Sul, que a gente não colocou a venda da loja, então a gente continua com o mesmo patamar de porcentagem do prédio, né? Sim. Isso vai ser feito quando assinar efetivamente, né? A gente, quando passar a escritura, né, a gente vai deduzir essa área da participação, porque hoje, a forma como foi negociado o contrato de compra e venda, inclusive, o novo proprietário, no caso, ele não ofere, inclusive, nem receita de condomínio, né? Receitas de área comum, que a gente tem, por exemplo. Né? Então, o que vai acontecer na prática, acho que está previsto para novembro, se eu não me engano, Exato. a escritura desse imóvel. Né? Então, novembro a gente recebe a última parcela e com isso a gente retira a participação. Não estamos preocupados em ficar com menos de 50%, tá? Isso não muda absolutamente nada, inclusive porque assim, a gente tem matrículas divididas lá com outros proprietários, e eles sempre votam junto com a gente nos termos. E o Torre Sul é um prédio mais performado, assim, pensando questão de melhorias, retrofit, implementações, né? Coisas que precisariam de maior quórum, a gente não tem tanta essa discussão hoje, né? Então a gente fica muito ali trabalhando incremento de renda no prédio hoje, né? Que acho que é o principal foco nosso lá. Perfeito. Acho que é isso, né, Nardi? Eu só queria agradecer a todos, entender que é um momento de transição, por isso que a gente atrasou para soltar o relatório, a gente vai recuperar isso, tende a ser lá pelo dia 15 ao dia 20 do mês subsequente. De qualquer forma, a gente está à disposição no ri@telos.com.br. Obrigada, Nardi. Obrigado, Bia.